Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal. Estávamos sumidos por um tempo de um ano, né? Sem nada gravarmos. E hoje estamos aqui para mais este momento Tira Dúvidas, onde me foi perguntado sobre como se dá a evolução na família, né? Como o espírito vai alcançando essas questões dentro de seu campo familiar. E nós sabemos que a família, segundo os Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, em o Livro dos Espíritos, é, na verdade, um grupo de espíritos que se reúnem buscando, então, ter ali experiências, né, para que sua evolução possa se dar da melhor maneira possível. E, a partir disso, nós temos os projetos que cada espírito se dá, né? A partir desse momento em que busca realizar as suas atividades na família, em meio a esse grupo que no decorrer do tempo vai se fazendo cada vez mais a possibilidade desses espíritos que se reuniram em determinado núcleo familiar colaborarem entre si e serem grandes colaboradores, colaboradoras também para a sociedade. Claro que a colaboração na sociedade não precisa ser algo estupendo. O trabalho realizado com responsabilidade, a convivência harmônica em família, claro que haverá problemas, mas problemas sendo bem solucionados, tudo isso dá o tom da responsabilidade, dessa consciência de responsabilidade que é aquele ou este espírito que está neste núcleo familiar já desenvolveu. E nós precisamos também, enquanto espíritas, em relação a essa pergunta da evolução, né, do espírito no ambiente familiar, de nós ampliarmos a nossa visão e irmos aos inícios, né, da evolução. Para isso, nós vamos nos fundamentar também em um pequeno texto deste livro, Nos Passos da Vida Terrestre, do médium Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, no capítulo 7º, na formação de uma família. Logo no primeiro tópico, ele nos diz o seguinte: ângulos espirituais da família, muito própria para os tempos que correm a análise mais ampla possível da formação familiar. Sem contestação, a família constitui exemplo de pequeno grupo experimental, engendrado pelos prepostos do Criador, de modo a permitir aos espíritos a vivência das experiências variadas, capazes de os cumular de aprendizados importantes para a vida perene da alma. Nada obstante as considerações sociológicas e antropológicas acerca da estruturação e desenvolvimento da instituição familiar, aqui desejamos refletir sobre as questões de ordem socioespiritual da sua formação, com enfoque na necessidade de maior maturidade dos parceiros dessa união doméstica. Nos propósitos da divindade, é fundamental que, enquanto nos ciclos de vida mais modestos durante as reencarnações em mundos ainda rudimentares, as almas desenvolvam elementos tais que lhes permitam viver no porvir planetário a condição da grande e conscientemente integrada família cósmica. De que forma esses indivíduos trazidos aos orbes materiais conquistariam essa sociabilidade transcendental para o grande futuro da humanidade, senão por meio de microexperiências em conjuntos familiares? Ao longo das idas e vindas das almas ao cadinho planetário, onde são buriladas pouco a pouco entre equívocos e acertos, afastando-se e acercando-se das divinas leis, vão se desenvolvendo incontáveis habilidades, maneiras, sensibilidade, condicionamentos que são de molde a permitir que esses filhos de Deus logrem, mais à frente, conviver em um circuito bem mais amplo, junto a indivíduos de todos os tipos de pendores, de gostos virtuosos e viciosos,
enquanto avançam sempre. Imprimirão assim na inconsciência recursos de tal magnitude que lhes permitam uma convivência amadurecida, onde haverá lugar para a aceitação de cada um como cada um se apresenta, não para manter o status quo, mas para que se possam achar modos próprios, compatíveis, e não o status quo de atrasos ou equívocos, bem estruturados de libertação dos atavismos, do atraso, da inconsequência, da violência de qualquer jaez. Aqui eu vou repetir um pouco a leitura, que eu acho que eu me perdi. Ele diz assim: imprimirão assim na inconsciência recursos de tal magnitude que lhes permitam uma convivência amadurecida, onde haverá lugar para a aceitação de cada um, como cada um se apresenta, não para manter o status quo de equívocos ou de atrasos, mas para que se possam achar modos próprios compatíveis, bem estruturados de libertação dos atavismos, do atraso, da inconsequência, da violência de qualquer raiz. Logo, o que o Espírito Camilo está dizendo é que, a partir de espíritos que estão, segundo a doutrina espírita, em orbes inferiores, caminhando passo a passo para uma conquista de uma boa convivência familiar, assim que eles estiverem em uma situação em que possam habitar um planeta como a Terra, onde há famílias estruturadas, sem que essas famílias precisam estar em briga entre si no sentido de território, no sentido de caça, isso não mais existindo, e sim buscando cada vez mais ampliar os laços de solidariedade, de cooperação, de fraternidade, de ajuda mútua, não é? E aí nós haveremos de estar ampliando para que possamos vivenciar experiências dentro de uma família cósmica, isto é, o espírito realmente sentir-se como não desta ou daquela família, mas da família universal, sentir-se pleno para abarcar com seu olhar a todos como irmãos, como irmãs, e não apenas estar olhando para o seu próprio núcleo, ou para a sociedade, ou para o estado, ou para o país em que vive, mas ampliar todo esse sentimento para o mundo. São graus que aqui falando parece muito rápido de alcançar, mas que se levam milhões e milhares de anos, né, para se conseguir alcançar isso. Se nós olharmos a história, né, estudando a história, nós vemos quanta coisa nós avançamos, mas, por exemplo, um período de 100 anos, quanto isso é pequeno diante de avanços dentro da ciência, ainda que físicos, como o físico teórico Michio Kaku diga que na década de 90, por exemplo, nós avançamos 100 anos em 10, mas avançamos tecnologicamente. Porém, esse avanço tecnológico não fez com que nós avançássemos na mesma medida espiritualmente, né? Que seria o mesmo que dizer moralmente, já que moral, vindo do grego, bons costumes, já diz para nós do quanto termos bons costumes, no sentido, como dizia Aristóteles, termos virtudes, né? Praticarmos atos bons e não atos viciosos que prejudiquem a nós e a outros, faz com que nós então tenhamos uma sociedade saudável. Que eu possa ter esclarecido mais esse ponto. Deus esteja conosco. Muita paz a todos.